O grito ecoou pela rua estreita de Pedra Negra, cortando a noite úmida como uma lâmina afiada. Ana correu, os pés escorregando no calçamento irregular molhado pela garoa incessante, enquanto o som de asas batendo no ar a perseguia de perto. Não eram pássaros, era algo maior, mais predatório, roçando as copas das árvores antigas que ladeavam a viela. Seu coração martelava no peito, o ar queimando nos pulmões, mas o pavor maior não era a caçada. Era a marca em seu ombro esquerdo, que ardia como brasa viva, pulsando em sincronia com os batimentos alados que se aproximavam. Ela tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na poça de lama. A dor lancinante no joelho foi eclipsada pelo fogo que consumia sua pele sob a blusa fina. Não agora, murmurou para si mesma, rasgando o tecido para ver o que já sabia. O símbolo, uma asa estilizada, tatuado há anos em uma brincadeira impulsiva com amigos em uma feira noturna de Vila Sômbria. Agora brilhava com um vermelho sobrenatural, como se o sangue em suas veias tivesse se inflamado. Ana se arrastou para trás, encostando-se à parede de uma casa abandonada, cujas janelas quebradas pareciam olhos vazios na escuridão. O vulto desceu como uma sombra viva, aterrissando a poucos metros com um baque surdo que fez o chão tremer. Era ele, o homem que ela vira apenas em vislumbres nos jornais sensacionalistas de Rio das Sombras, o lendário predador das noites periféricas. Alto, com ombros largos envoltos em um casaco escuro que se fundia à noite, seus olhos brilhavam com um fulgor amarelado, como os de um lobo sob a lua. Mas o que a aterrorizava eram as asas, membranas escuras envoltas em veias pulsantes, dobradas nas costas como as de um morcego gigante, uma anomalia biológica que desafiava tudo o que ela aprendera na faculdade de biologia em Universidade Central. "Você carrega o sinal", rosnou ele, a voz grave e rouca, ecoando como um trovão baixo. Avançou um passo, o cheiro metálico de sangue fresco impregnando o ar ao redor dele. Ana recuou, mas a parede a impediu. Seus instintos gritavam para correr, mas o corpo traía, paralisado pelo ardor da marca. "Eu sinto o cheiro dela em você, o laço do sangue antigo." Ana engoliu em seco, a mente correndo. Há semanas, desde que voltara de uma expedição nas florestas densas de Mata Oculta, ao norte de Rio das Sombras, ela sentia mudanças. Sonhos com voos impossíveis, uma sede inexplicável que a levava a beber água com urgência febril, e agora isso, a marca queimando sozinha, como se respondesse a um chamado primal. "Fique longe de mim", gritou ela, pegando uma pedra do chão e arremessando-a. O projétil ricocheteou em seu peito, inofensivo como uma folha ao vento. Ele riu, um som baixo e perigoso, inclinando a cabeça. "Você não entende, Ana. Eu sou Lyrian, guardião das asas noturnas. Essa marca não é uma tatuagem qualquer. É o eco de um pacto antigo, selado no sangue de minha linhagem. Ela queimou para me chamar, para me trazer até você." Seus olhos se estreitaram, fixando-se no ombro exposto dela. As asas se agitaram levemente, criando uma brisa fria que arrepiou sua pele. "Os caçadores da clã das sombras infernais estão atrás de você agora. Eles farejam o laço como cães famintos. Se não vier comigo, eles a dilacerarão antes do amanhecer." Ana piscou, o nome Lyrian ecoando em sua memória. Ela lera sobre ele em relatórios confidenciais da polícia de Rio das Sombras. Um vigilante das trevas, um vampiro alado que protegia os fracos das hordas rivais, mas que caçava sem piedade quem ameaçava o equilíbrio da noite. Vampiros não eram lendas, eram uma realidade biológica, mutações aceleradas pela evolução em nichos sombrios, sobreviventes de uma linhagem que se alimentava de sangue para sustentar sua força sobre-humana. As asas de Lyrian eram raras, uma adaptação para a caça aérea nas copas das matas brasileiras, onde o dossel bloqueava a luz do sol. Um rugido distante cortou o ar. Os caçadores. Sombras se moviam nas ruas adjacentes, olhos vermelhos piscando nas esquinas de Pedra Negra. Ana sentiu o pânico apertar o peito. "Por que eu? O que essa marca significa?" Ela se levantou trêmula, o ombro latejando como um coração exposto. Lyrian estendeu a mão, as unhas afiadas como garras reluzindo à luz fraca de um poste enferrujado. "Significa que você é a herdeira. Meu sangue corre em suas veias, diluído por gerações, mas desperto agora. A clã das sombras infernais
quer extinguir nossa linhagem alada, roubar o segredo da voo eterno. Eu desci das torres de Castelo das Névoas para protegê-la, mas você deve escolher: fugir comigo para as profundezas de submundo de pedra, ou morrer aqui como presa. Antes que Ana pudesse responder, o primeiro caçador surgiu da escuridão, um homem magro, com presas expostas e olhos injetados de fúria, saltando de um telhado com agilidade felina. Ele aterrissou entre eles, rosnando: "A Marked One é nossa, alado. O Alfa a quer viva para o ritual do sangue." Lyrian se moveu como um borrão, suas asas se abrindo com um estalo, bloqueando o caminho. O ar vibrou com o impacto de seus corpos colidindo, garras rasgando o ar, sangue espirrando no calçamento. Ana assistia, hipnotizada e aterrorizada, enquanto Lyrian derrubava o atacante com um golpe preciso, as presas cravando-se no pescoço do inimigo por um instante antes de recuar, não para matar, mas para incapacitar. "Corra!" ordenou ele, virando-se para ela com os olhos flamejantes. "Para o antigo elevador de Vila Sombria. Eu os atraso." Ela obedeceu, o instinto de sobrevivência sobrepujando o medo. Correndo pelas ruas labirínticas de Pedra Negra, o ardor da marca agora parecia um guia, pulsando em direção ao coração da cidade. Atrás dela, os sons de luta ecoavam, asas batendo, rosnados e o cheiro de sangue se espalhando no vento úmido. Rio das Sombras, com suas colinas íngremes e rios subterrâneos, era um labirinto de segredos, e Ana percebia agora que estava no centro de uma guerra antiga. Ao chegar ao elevador enferrujado, uma relíquia das minas abandonadas que corriam sob a cidade, ela parou, ofegante. O mecanismo rangia ao fundo, mas o que a parou foi a visão. Lyrian descia do céu, carregando o corpo inerte do caçador, as asas recolhendo-se como um manto. "Eles virão em maior número", disse ele, pousando ao seu lado. "Mas aqui, nas veias de pedra de submundo, estamos seguros por enquanto. Conte-me tudo o que lembra da expedição em Mata Oculta." Foi lá que o laço se ativou. Ana hesitou, o peso da revelação esmagando-a. A expedição, uma busca por plantas medicinais nas florestas úmidas, havia revelado ruínas antigas, símbolos gravados em pedras que pareciam asas. Ela tocara um deles, e agora, isso. "Eu não pedi por isso", sussurrou, mas o ardor em sua pele dizia o contrário. O vampiro alado a olhava com uma intensidade que misturava proteção e fome, e Ana soube que sua vida humana terminara naquela noite chuvosa de Pedra Negra. O elevador rangeu como ossos velhos ao descer, engolindo-os nas entranhas úmidas de submundo de pedra. Ana se agarrou à grade enferrujada, o coração ainda disparado, enquanto o ar ficava mais pesado, carregado de um cheiro de terra molhada e mofo antigo. Lyrian estava ao seu lado, as asas recolhidas contra as costas, mas seus olhos varriam as sombras com uma vigilância predatória. O mecanismo parou abruptamente, e a grade se abriu para um túnel escuro, iluminado apenas por lanternas a óleo penduradas em suportes de ferro corroído. Passos ecoaram ao longe, não os deles, mas algo se aproximando, um arrastar de garras no piso de pedra. "Mais rápido", murmurou Lyrian, empurrando-a para a frente. Sua mão era fria como mármore, mas firme, guiando-a por uma galeria estreita, onde veias de quartzo brilhavam fracamente nas paredes. Hannah tropeçou em uma poça d'água estagnada, o som amplificado no silêncio opressivo. Atrás deles, um rosnado baixo reverberou, seguido de um baque. Os caçadores haviam encontrado a entrada. "Eles não desistem fácil", disse ele, sem olhar para trás. "A clã das sombras infernais treina nas profundezas de abismo das correntes, onde o sangue coagula nas paredes como resina. São como ratos, persistentes e traiçoeiros. Eles correram por corredores labirínticos, o ar ficando mais rarefeito, como se o subsolo de Rio das Sombras respirasse com dificuldade. Ana sentia a marca pulsar no ombro, agora um calor ritmado que ecoava os batimentos de Lyrian. Ou seria o dela própria mudando? A expedição em Mata Oculta voltava à mente como um pesadelo. As árvores centenárias da floresta densa, o dossel bloqueando o sol e aquelas ruínas escondidas sob raízes retorcidas. Ela e a equipe haviam escavado um altar de pedra, coberto de musgo e símbolos que pareciam asas estilizadas. Ao tocar um deles, uma picada aguda no dedo,
como se a rocha tivesse vida. Eu pensei que fosse alucinação, confessou ela, ofegante, enquanto viravam uma esquina para uma câmara maior, um antigo salão de mineração com tetos abobadados e pilhas de entulhos que formavam barricadas naturais. Lyrian parou, inclinando a cabeça para escutar. O rosnado se aproximava, multiplicado, pelo menos 3, talvez mais. Ele a puxou para trás de uma pilha de rochas, as asas se abrindo ligeiramente para criar uma barreira sombria. Conte-me tudo, cada detalhe ativa o laço. Seus olhos, agora um âmbar profundo, fixavam-se nela com uma intensidade que a fazia tremer. Não era só proteção. Havia fome ali, uma luta interna contra o instinto de predador que via nela, não apenas uma protegida, mas uma fonte de sangue ancestral. Hannah engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços, enquanto o eco dos perseguidores se intensificava. Éramos 5 na expedição, procurando extratos de plantas para remédios contra febres tropicais. Encontramos as ruínas no coração de Mata Oculta, perto do rio esquecido. Pedras antigas como um templo soterrado. Os símbolos, eles brilhavam no escuro, como bioluminescência. Toquei um e senti uma queimação no dedo, mas sumiu. Depois voltei para Rio das Sombras, e os sonhos começaram, voando sobre as colinas, caçando nas noites úmidas. E a marca, ela era só uma tatuagem boba, de uma feira em Vila Sombria anos atrás. Não significava nada. Lyrian assentiu devagar, as presas reluzindo brevemente quando ele cerrou os dentes. Significava, sim. Meu sangue foi infundido naquelas pedras há séculos, durante a grande caçada nas florestas. A linhagem alada, nós, os guardiões das asas, fomos caçados pela clã das sombras infernais por causa do voo. Eles invejam a liberdade do ar, presos ao chão como vermes. Seu toque despertou o eco genético em você, Ana. Você não é humana comum. É a ponte para o renascimento da nossa linhagem. Mas isso os atrai como abutres. Um salto súbito interrompeu as palavras. Um caçador irrompeu na câmara, corpo esguio e coberto de cicatrizes rituais, presas à mostra em um rugido feral. Ele mirou em Ana, garras estendidas, mas Lyrian foi mais rápido. Um borrão de asas e força bruta. Colidiu com o atacante no ar, asas batendo com violência, criando um vendaval que levantou poeira e detritos. Eles rolaram pelo chão, garras rasgando couro e carne, o cheiro de sangue fresco inundando o salão. Ana recuou, o instinto gritando para fugir, mas a marca ardia mais forte, como se a ancorasse ali, forçando-a a assistir. O caçador cravou as presas no braço de Lyrian, arrancando um grunhido de dor, mas o vampiro alado revidou com um golpe de asa que quebrou ossos audíveis. Pela glória do Alfa, cuspiu o inimigo, sangue escorrendo do queixo. A Marked One será sacrificada no Poço das Correntes. Lyrian o imobilizou, as presas pairando sobre o pescoço exposto. Diga ao seu Alfa que a linhagem alada renasce, e que eu caçarei cada um de vocês nas sombras de submundo. Com um movimento preciso, ele mordeu. Não para matar, mas para drenar o suficiente para enfraquecer. O caçador desabou convulsionando, enquanto Lyrian se erguia, o braço sangrando, mas os olhos flamejantes de triunfo. 2 outros surgiram das sombras laterais, mas hesitaram ao ver o companheiro caído. Eles recuam por agora, disse Lyrian, limpando o sangue da boca com as costas da mão. Mas chamarão reforços de abismo das correntes. Precisamos ir mais fundo para o santuário das veias esquecidas. Ana se aproximou trêmula, tocando o braço ferido dele por instinto. A pele era fria, mas sob os dedos sentiu o pulsar acelerado. Vida vampírica, resiliente. Você me salvou. Mas por quê? Eu nem te conheço. A pergunta saiu carregada de dúvida e uma atração perigosa, o laço da marca tecendo fios invisíveis entre eles. Ele a olhou, a expressão suavizando por um instante, revelando o homem por trás do predador. Porque você é o que resta de mim, Ana. Há 200 anos eu protegi uma como você nas florestas de Mata Oculta, mas a clã a levou. Seu sangue é o eco dela, e meu. Não é escolha, é instinto. Mas o preço é alto. Se ficarmos juntos, a guerra nos engolirá. Ele estendeu a mão novamente, e ela a tomou, sentindo o frio se espalhar pelo corpo como uma promessa sombria.
Eles prosseguiram pelos túneis, o som distante de mais rosnados ecoando como um aviso. Submundo de pedra se estendia como as veias de uma besta adormecida, e Ana percebia que sua transformação mal começara. A sede crescia em sua garganta, não por água, mas por algo mais vital. Nas profundezas, alianças se forjariam e traições viriam à tona. Mas por agora, o vampiro alado era sua única âncora na escuridão que se fechava. Os túneis de submundo de pedra pareciam pulsar como artérias vivas. O ar carregado de umidade que grudava na pele como uma segunda camada de suor frio. Hannah seguia Lyrian de perto, os pés chapinhando em poças rasas que refletiam o brilho fraco das lanternas a óleo. Cada passo ecoava, amplificando o silêncio opressivo, mas o verdadeiro ruído era interno, a sede que subia pela garganta dela, seca e insistente, como se o corpo clamasse por algo além da água que ela imaginara. A marca no ombro latejava em ritmo com os batimentos dele, um laço que a puxava para frente, mesmo quando o medo gritava para parar. Lyrian parou abruptamente em uma bifurcação, o corpo tenso como uma corda esticada. Suas asas recolhidas roçavam as paredes irregulares, soltando flocos de poeira que dançavam no ar viciado. "Ouça!" sussurrou ele, a voz um rosnado baixo que vibrava no peito dela. Atrás, um arrastar de garras no piso de pedra. Os caçadores persistentes, farejando o rastro de sangue do confronto anterior. Ele virou-se para Ana, os olhos âmbar cortando a penumbra. O santuário das veias esquecidas fica adiante, mas o caminho é estreito. Se nos separarmos, grite. Meu sangue me guiará até você. Ela assentiu, mas o toque da mão dele em seu braço enviou um arrepio que não era só frio. A pele dele era como couro ressecado pelo tempo, mas sob os dedos pulsava uma força vital, um calor residual de quem se alimentara recentemente. Essa sede... "É normal?" perguntou ela a voz rouca, enquanto seguiam por um corredor que se inclinava para baixo, o teto baixando até forçá-los a se curvar. O cheiro de terra úmida misturava-se a algo metálico, como ferrugem fresca, e Ana sentiu o estômago revirar. "É o despertar", respondeu Lyrian sem piedade na entonação. Seu corpo rejeita o humano comum. O sangue ancestral clama, não por vingança, mas por sustento. Na linhagem alada, é mais rápido. As asas demandam energia que só o Vitae fornece. Ele pausou, virando uma curva onde o túnel se abria para uma galeria natural. Veias de quartzo correndo pelas paredes como cicatrizes luminosas. Eu lutei contra isso por décadas, caçando apenas o suficiente para sobreviver nas copas de mata oculta. Mas você, seu laço me força a proteger, mesmo que signifique dividir o fardo. Ana tropeçou em uma saliência de rocha, caindo contra ele. O impacto foi elétrico. O cheiro dele invadiu suas narinas. Terra, sangue e algo selvagem como o vento das florestas chuvosas. Por um instante, a sede se transformou em fome, os dentes formigando como se ansiassem por afundar em carne. Ela se afastou, horrorizada, o ombro queimando como lembrete. "Eu não quero isso. Sou bióloga, Lyrian. Estudo plantas, não monstros." As palavras saíram amargas, mas o olhar dele a silenciou. Não raiva, mas uma dor antiga, eco de perdas que ele carregava nas asas dobradas. Eles emergiram em uma câmara vasta, o santuário das veias esquecidas, um vasto salão subterrâneo esculpido pela erosão milenar, com estalactites pendendo como presas de pedra e um lago negro no centro, alimentado por goteiras ritmadas. As paredes eram gravadas com sulcos que pareciam mapas de rios secos, e no ar pairava um silêncio reverente, quebrado apenas pelo gotejar. Lyrian guiou-a até uma plataforma elevada, coberta de musgo seco que rangia sob os pés. Aqui, os guardiões das asas se reuniam antes da grande perseguição. O ar é puro, filtrado pelas rochas, o sol não penetra, mas a escuridão nutre. Ana se sentou na borda da plataforma, as pernas trêmulas, enquanto ele vasculhava uma fenda na parede, retirando um frasco de vidro rachado, cheio de um líquido viscoso e escuro. "Sangue preservado", explicou ele, oferecendo-o. "De caçadas antigas, beba, vai acalmar a transição." Ela hesitou, o estômago se contorcendo entre repulsa e necessidade. O rosnado distante dos perseguidores
Ecoava pelos túneis adjacentes um lembrete de que o tempo era curto. Com as mãos tremendo, ela levou o frasco aos lábios, o gosto metálico e salgado explodindo na língua como fogo líquido. O alívio veio imediato. A sede recuou, mas uma euforia sombria a invadiu, os sentidos aguçando. Ela ouvia o coração de Lyrian bater, lento e poderoso, e via as veias em suas asas pulsarem como rios vivos. "Por que me proteger tanto?" perguntou ela, limpando a boca com as costas da mão, o corpo agora vibrando com uma energia nova. "Você disse que é instinto, mas há mais. Eu sinto como se eu fosse parte de você." A confissão saiu involuntária, o laço da marca tecendo confiança perigosa entre eles. Lyrian se ajoelhou ao lado dela, as asas se abrindo ligeiramente para envolver o espaço como um escudo vivo. "Há 200 anos, nas profundezas de Mata Oculta, eu amei uma como você, uma herdeira desperta, com o sangue alado correndo fraco nas veias. Chamava-se Elara. Nós voávamos juntos sobre o rio esquecido, caçando nas noites quentes, longe dos olhos da clã das sombras infernais. Mas eles a capturaram durante uma emboscada em abismo das correntes. Usaram seu sangue para rituais de força, diluindo nossa linhagem. Eu a procurei por décadas, mas só restaram ecos nas pedras que você tocou." Seus olhos se fixaram nos dela, uma vulnerabilidade rara rompendo a fachada predatória. "Sua marca é o renascimento dela em você, Ana. Proteger você é reviver o que perdi, e arriscar perdê-lo de novo." O momento foi interrompido por um estrondo. A entrada do santuário tremeu, poeira caindo das estalactites. Sombras se moveram no Lago Negro, formas esguias emergindo da água como espectros. 3 caçadores liderados por uma figura maior, com presas alongadas e cicatrizes que brilhavam úmidas. "O alado e a Marked One", rugiu o líder, voz ecoando como um trovão subterrâneo. "O Alfa ordena, entreguem-se, ou o santuário será seu túmulo." Lyrian se ergueu, asas se desdobrando com um estalo que ecoou pelo salão, criando uma brisa que agitou a superfície do lago. "Vocês profanam solo sagrado", rosnou ele, posicionando-se entre Ana e os invasores. "A linhagem alada não cai para vermes como vocês." Ana sentiu o pavor misturar-se à fúria nova em seu sangue. Instintivamente, ela se levantou, os dentes expostos em um rosnado que a surpreendeu. O primeiro caçador saltou, garras mirando seu pescoço, mas ela desviou por reflexo, o corpo mais ágil do que nunca. Lyrian colidiu com o líder no ar, asas batendo com fúria, enquanto os outros circulavam como lobos. O caos explodiu, garras rasgando ar e carne, o cheiro de sangue fresco se espalhando pelo santuário. Ana enfrentou um dos menores, o instinto guiando seus movimentos, um soco no queixo que o atordoou, seguido de um chute que o jogou contra a parede. Mas o líder era forte. Ele cravou as presas no ombro de Lyrian, arrancando um urro de dor. "Seu voo acaba aqui", cuspiu o inimigo, mas Lyrian revidou com um golpe de asa que quebrou o braço do atacante, sangue espirrando no musgo. Ana interveio, pegando uma estalactite caída e cravando-a no flanco de um caçador, o impacto visceral a chocando. O laço com Lyrian pulsava, compartilhando força. Ela sentia a dor dele como própria, mas também a determinação. Juntos eles derrubaram os invasores, deixando-os inertes no chão úmido, ofegantes mas vivos, pois a misericórdia era o código dos guardiões. "Eles voltarão com o Alfa", disse Lyrian, pressionando o ferimento no ombro, o sangue pingando no lago. "Mas agora você luta como uma de nós. O despertar avança." Ana se aproximou, o corpo exausto mas vivo com o Vitae. "Então me ensine. Se isso é meu destino, não fugirei." O olhar que trocaram selou uma aliança frágil, tecida de instinto e perda compartilhada. Mas nos túneis além, mais sombras se moviam. A clã das sombras infernais não descansaria, e o preço da proteção de Lyrian crescia a cada batida de asas na escuridão. O ar no santuário das veias esquecidas ainda vibrava com o eco dos rosnados e o cheiro acre de sangue fresco, misturado ao mofo úmido das rochas. Ana pressionou as mãos contra o peito, sentindo o coração martelar como um tambor de guerra, enquanto o Vitae pulsava em suas veias, aguçando cada sentido até o limite. O caçador que ela derrubara jazia inerte a seus pés,
o peito subindo e descendo em respirações rasas, mas o pavor não era só pela violência, era pela fome que agora rugia em seu interior, uma necessidade primal que a fazia salivar ao olhar para as feridas abertas dos inimigos. Lyrian se ergueu devagar, as asas recolhendo-se com um farfalhar sombrio, gotas de sangue escorrendo do ombro lacerado e pingando no lago negro abaixo. Seus olhos âmbar varriam a câmara, vigilantes, mas quando se voltaram para Ana, havia uma faísca de orgulho misturada à preocupação. Você lutou bem, murmurou ele, a voz rouca pelo esforço, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. O toque era elétrico, frio e vital ao mesmo tempo, enviando um tremor pelo corpo dela que não era só exaustão. Mas isso é só o começo. O alfa da clã das sombras infernais não enviará mais batedores. Virá ele mesmo com uma matilha que fará esse confronto parecer uma caçada de lobos. Ana se apoiou nele, as pernas fracas apesar da euforia do sangue ingerido. O musgo seco sob seus pés parecia vivo, pulsando em sincronia com a marca em seu ombro, que agora ardia menos como dor e mais como um farol interno, guiando-a para perto dele. Então o que fazemos? Fugir para sempre pelos túneis de submundo não é vida. As palavras saíram carregadas de desafio, mas por baixo havia medo. Medo de se perder na besta que despertava dentro dela, de se tornar como ele, um predador alado nas noites eternas de Rio das Sombras. Ele hesitou, os músculos das asas se contraindo visivelmente, como se o peso de séculos o pressionasse. Não fugimos. Vamos para o enclave das raízes ocultas, no coração de submundo de pedra. Lá remanescentes da linhagem alada se escondem, aliados que podem nos ajudar a fortalecer o laço antes que a clã nos esmague. Lyrian arrastou o líder caído para uma fenda na parede, ocultando-o nas sombras para atrasar a perseguição. Mas o caminho é traiçoeiro. Há ecos de lealdades quebradas nas profundezas, vampiros que juraram aos guardiões, mas cederam à fome ou ao medo da clã. Eles saíram do santuário por um túnel lateral, estreito e inclinado, onde o ar ficava mais denso, carregado de um cheiro de raízes apodrecidas e água estagnada. Ana seguia logo atrás, os sentidos hiperagudos captando cada gota que escorria das estalactites, cada rangido distante de rocha se movendo. A sede havia recuado, mas uma nova tensão crescia, vislumbres de asas brotando em sua mente, um instinto de voo que a fazia ansiar pelo céu aberto acima das colinas de Rio das Sombras. Conte-me sobre o enclave, pediu ela, a voz ecoando baixa para não alertar ouvidos aguçados. São como você? Alados? Lyrian riu baixo, um som amargo que reverberou nas paredes. Nem todos. A linhagem se diluiu ao longo das gerações, caçada nas florestas de mata oculta e nos rios subterrâneos. Alguns têm apenas força e presas, outros ecos de voo em sonhos como os seus. O líder, Thorn, era meu irmão de caçada há um século. Voávamos juntos sobre o rio esquecido, derrubando presas das copas. Mas a perda de Elara o mudou. Ele culpa os laços de sangue por nossas fraquezas. Ele pausou em uma curva, farejando o ar. Sinto o cheiro dele se aproximando pelo túnel principal. Devemos acelerar. O corredor se abriu para uma rede de passagens interligadas, como as raízes de uma árvore gigante invertida, iluminadas por fungos bioluminescentes que emitiam um brilho esverdeado fraco. Ana sentiu o corpo se adaptar, os músculos respondendo com uma fluidez nova, mas o preço era o conflito interno, flashes de sua vida humana, aulas na Universidade Central, risadas com amigos em Vila Sombria, colidindo com a realidade predatória. E se eu não quiser asas? Se isso me tornar um monstro como eles? A pergunta saiu crua, o medo de perder o controle a sufocando. Lyrian parou, virando-se para encará-la na penumbra. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz fúngica como brasas. Não é escolha, Ana, é evolução. O sangue ancestral nos moldou para sobreviver nas noites úmidas do Brasil, onde o dossel esconde e o solo trai. Eu lutei contra minhas asas por anos, as vendo como maldição após perder Elara. Mas elas me salvaram, me trouxeram até você. Ele tocou o ombro dela sobre a marca e um calor compartilhado fluiu, aliviando a queimação. Você é a ponte. Juntos podemos reerguer os guardiões, equilibrar a guerra que a clã infernal iniciou séculos atrás,
nas minas de submundo. Um rosnado súbito cortou o ar, vindo de uma passagem lateral. Não eram os caçadores. Era algo pior. Uma figura emergiu das sombras, um vampiro esguio com presas curvas e olhos injetados de traição. Lyrian, o alado traidor, sibilou o estranho, voz carregada de veneno. Thorn me enviou para interceptá-lo. A Marked One é uma ameaça. Seu sangue diluído enfraquece a linhagem. Ele saltou garras estendidas, mas Lyrian foi mais rápido, bloqueando o ataque com um golpe de asa que ecoou como um trovão. Ana recuou, o instinto ativando. Ela pegou uma lasca de quartzo afiada do chão e avançou pelo flanco, cravando-a na perna do traidor. O vampiro urrou, caindo de joelhos, mas não antes de arranhar o braço de Lyrian, reabrindo a ferida anterior. Thorn teme o renascimento, cuspiu o atacante, sangue escorrendo do queixo. Ele barganhou com o alfa da clã, paz em troca da Marked One. Lyrian o imobilizou, as presas pairando sobre o pescoço. Diga a Thorn que a traição o condenará. Os guardiões não esquecem. Com um movimento preciso, ele drenou o suficiente para silenciar o traidor, deixando-o convulsionando nas sombras. Hannah ofegava, o sangue do confronto salpicando sua blusa, mas o choque era maior, uma traição interna rachando a frágil esperança de aliança. Seu irmão. Ele nos venderia? A voz dela tremia, o laço com Lyrian se apertando como uma corda em chamas. Lyrian limpou as presas, o rosto endurecido pela dor da decepção. Thorn perdeu a fé após Elara. A fome o corrompeu nas profundezas, mas no enclave confrontaremos isso. Eles prosseguiram, o túnel se estreitando até uma escadaria natural que descia para o enclave das raízes ocultas. Um vasto complexo de câmaras entrelaçadas, ecoando com sussurros distantes de vozes vampíricas. O ar ali era mais vivo, carregado de umidade e o cheiro de terra fértil, mas a tensão pairava como névoa. Sombras se moviam nas bordas, olhos observando da escuridão. Ao emergirem na câmara central, uma plataforma de raízes petrificadas cercada por poços de água negra, Thorn esperava, alto, com asas atrofiadas como cicatrizes nas costas, olhos cinzentos fixos neles. Irmão, você trouxe a praga até nós, rosnou ele, cercado por meia dúzia de aliados hesitantes. A clã oferece trégua se entregarmos a Marked One. Pense no equilíbrio, Lyrian, não na ilusão de um renascimento. Ana sentiu a fúria subir, o Vitae fervendo em suas veias. Lyrian avançou, asas se abrindo em desafio, criando uma barreira sombria. Traição não é equilíbrio, Thorn. Ela é a Marked One, nossa salvação. O ar crepitou com tensão, garras se flexionando, e Ana soube que a guerra interna explodira, forçando escolhas que testariam lealdades forjadas no sangue e na perda. Nas raízes ocultas de submundo, a verdadeira caçada começava, e o preço da proteção de Lyrian poderia custar mais do que asas, poderia custar almas. O ar no enclave das raízes ocultas estava carregado de umidade densa, como o sopro de uma respiração subterrânea, e o cheiro de terra remexida misturava-se ao metálico de sangue antigo que emanava das poças negras ao redor da plataforma central. Thorn se ergueu, as asas atrofiadas tremendo nas costas como relíquias quebradas, seus olhos cinzentos flamejando com uma fúria que mascarava o desespero. Ao redor dele, meia dúzia de vampiros se posicionavam, formas esguias com presas à mostra e garras flexionadas, o corpo marcado por cicatrizes de caçadas passadas nas profundezas de submundo de pedra. Ana sentiu o Vitae ferver em suas veias, um rugido interno que a fazia cerrar os dentes, enquanto Lyrian avançava, as asas se desdobrando em um arco ameaçador que projetava sombras dançantes nas raízes petrificadas. Traição, Thorn! Depois de tudo que compartilhamos nas copas de mata oculta, rosnou Lyrian, a voz grave ecoando como um trovão baixo nas câmaras interligadas. Seus músculos se tensionaram, o ferimento no ombro ainda sangrando devagar, gotas escorrendo e pingando na plataforma com um som ritmado que parecia marcar o pulso da traição. Ana se posicionou ao lado dele, o corpo vibrando com uma força nova, os instintos predatórios despertando como uma ferida reaberta. A marca em seu ombro pulsava, sincronizando-se com o coração dele, e por um instante ela vislumbrou flashes. Voos sobre o rio esquecido, o vento úmido nas asas, a perda de Elara ecoando como um grito distante.
Thorne cuspiu no chão, o som úmido reverberando. Compartilhamos ilusões, irmão. Você e sua obsessão por laços de sangue que nos enfraquecem. A clã das sombras infernais oferece paz. Trégua nas minas e nos túneis, fim da caçada eterna. Em troca, a Marked One vai para o Alpha. Seu sangue diluído não renasce nada. Só atrai a matilha para nossas portas. Ele gesticulou para os aliados, que avançaram devagar, circulando a plataforma como lobos em uma presa encurralada. Um deles, uma fêmea com presas curvas e olhos injetados, rosnou para Ana. Você cheira a humano fresco. Thorne tem razão. Você é a fraqueza que nos matará. Ana recuou um passo, mas o pavor se transformou em fúria. O Vitae a impulsionava, os músculos respondendo com agilidade que ela não sabia possuir. Eu não sou fraqueza, sibilou ela, a voz rouca e instintiva pegando uma raiz afiada do chão como arma improvisada. Lyrian não esperou. Ele saltou, as asas batendo com violência para criar uma rajada de ar que derrubou o primeiro aliado, enviando-o rolando para uma poça negra. O impacto ecoou, ossos estalando, e o cheiro de sangue fresco se espalhou, atiçando a fome em todos eles. O caos irrompeu como uma enchente subterrânea. Thorne colidiu com Lyrian no centro da plataforma, garras rasgando o ar e cravando-se no peito do irmão, arrancando um grunhido de dor que reverberou nas paredes. Você me abandonou após Elara, urrou Thorne, as presas à mostra em um rosto contorcido pela amargura. Eu cavei nas profundezas de abismo das correntes por vingança, enquanto você voava como um fantasma. Lyrian revidou com um golpe de asa que quebrou o braço de Thorne, o estalo audível sobrepondo-se aos rosnados dos outros. Sangue espirrava, salpicando as raízes e o rosto de Ana, que enfrentava a fêmea traidora. Um borrão de movimentos, desviando de garras e contra-atacando com a raiz, cravando-a no ombro da inimiga. A vampira urrou, caindo de joelhos, mas não antes de arranhar o braço de Ana, rasgando pele e expondo carne que ardia como fogo. A dor a impulsionou. Ana sentiu algo se mexer nas costas, uma pressão incômoda como asas brotando sob a pele, um eco da linhagem alada se manifestando. Lyrian! Gritou ela, enquanto outro aliado se aproximava pelas costas. Ele se virou no ar, asas impulsionando-o como um predador aéreo, mesmo no confinamento do enclave, derrubando o atacante com um impacto que rachou a plataforma. Mas Thorne era implacável. Ele cravou as presas no pescoço de Lyrian, drenando com fúria o corpo do alado enfraquecendo visivelmente. Renda-se, irmão, pelo equilíbrio que juramos nas noites de Vila Sombria. Ana agiu por instinto, o laço pulsando como uma corrente viva. Ela saltou sobre Thorne, as unhas se alongando em garras primitivas, cravando-as nas costas dele e puxando com força que a surpreendeu. Thorne se debateu, soltando Lyrian com um rosnado de surpresa, e o vampiro alado caiu de joelhos, ofegante, o sangue escorrendo do pescoço como um rio negro. Ana, fuja, murmurou ele, mas ela não obedeceu. Em vez disso, enfrentou Thorne diretamente, os olhos flamejantes. Você perdeu Elara por medo, não por laços. Eu sou o que resta, e não serei sacrificada por sua covardia. Os aliados hesitaram, o confronto rachando sua lealdade. 2 recuaram para as sombras das câmaras adjacentes, o cheiro de traição se misturando ao de derrota. Thorne se ergueu, o braço quebrado pendendo, mas o ódio o sustentava. Vocês 2 morrerão aqui, e a clã tomará o que restar. Ele avançou novamente, mas Lyrian se recuperou o suficiente para interceptar, as asas se abrindo em um escudo vivo que bloqueou o golpe final. Com um movimento preciso, ele imobilizou Thorne contra uma raiz petrificada, as presas pairando sobre o pescoço do irmão. Não te mato, Thorne, mas o exílio é seu preço. Fuja para o abismo das correntes e busque redenção, ou junte-se à matilha que caça. Thorne desabou, convulsionando pelo dreno parcial, os olhos cinzentos, cheios de uma dor que ecoava a de Lyrian. Os aliados restantes fugiram pelos túneis, deixando o enclave em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo gotejar das poças e a respiração pesada dos sobreviventes. Ana se ajoelhou ao lado de Lyrian, pressionando a mão no ferimento dele, sentindo o pulso sincronizar com o dela. Um laço que agora fluía em ambas as direções, compartilhando força e fraqueza. Você quase morreu por mim, sussurrou ela,
a voz trêmula, enquanto o ardor nas costas se intensificava, como se asas invisíveis se esticassem. Ele ergueu o olhar, o âmbar suavizando em uma vulnerabilidade rara. Não por você, por nós. O sangue ancestral nos une, Ana. Sua transformação avança, sinta as asas despertando, mas a clã sabe agora. O Alfa virá com reforços de pedra negra, farejando o rastro de sangue até aqui. Ele se levantou devagar, ajudado por ela. O corpo ainda fraco, mas resiliente, as veias pulsando com vitai regenerador. Ana tocou as próprias costas, sentindo protuberância sob a pele, um terror misturado à empolgação. Eu sinto como se pudesse voar. Mas e se isso me consumir? Lyrian a puxou para perto, o cheiro dele, terra úmida e sangue, envolvendo-a como um manto protetor. Não consumirá se lutarmos juntos. O enclave é nosso agora, mas não podemos ficar. Vamos para a superfície, para as colinas de Rio das Sombras, onde o dossel de mata oculta nos esconde. Lá completaremos o laço e enfrentaremos o Alfa antes que ele nos encontre. Eles saíram pelas raízes ocultas, o enclave ecoando com sussurros de lealdades quebradas, mas o laço entre eles se fortalecia, tecendo uma aliança forjada em traição e instinto. Atrás, nos túneis, rosnados distantes se aproximavam. A clã das sombras infernais marchava, e o amanhecer se aproximava como uma ameaça mortal, forçando-os a uma caçada final nas noites úmidas do Brasil. O vento úmido das colinas de Rio das Sombras chicoteava o rosto de Ana como garras invisíveis, enquanto ela corria ao lado de Lyrian, os pés afundando na terra lamacenta da trilha que serpenteava para cima de submundo de pedra. Atrás deles, os rosnados da clã das sombras infernais ecoavam pelos túneis abertos, multiplicados como um coro de predadores famintos, o cheiro de sangue e fúria se espalhando no ar noturno. A marca em seu ombro ardia como um ferro em brasa, pulsando em sincronia com as asas que agora se esticavam sob sua pele, rasgando a blusa com um estalo doloroso, asas membranosas, veias pulsantes brotando como raízes vivas, uma transformação que a fazia cambalear de dor e euforia. Lyrian a segurou pelo braço, sua força fria ancorando-a, enquanto subiam a encosta íngreme, as árvores de mata oculta se fechando ao redor, como sentinelas sombrias. "Aguente, Ana", rosnou ele, os olhos âmbar flamejando na penumbra, as próprias asas se abrindo para equilibrar o voo baixo que os impulsionava adiante. O Alfa os lidera agora. Sinto seu cheiro, podre como o lodo de abismo das correntes. Ele quer seu sangue para quebrar o laço alado de uma vez. O ar vibrava com o bater de asas distantes, não as deles, mas uma matilha alada inferior, mutações forçadas pela clã que os perseguia pelas copas densas. Ana ofegava, o corpo se adaptando à nova forma. As asas se agitavam instintivamente, criando uma brisa que aliviava o peso. Mas a fome voltava, uma sede que a fazia salivar ao farejar o vitai de Lyrian ao lado. "Eu sinto ele também", confessou ela, a voz rouca e alterada, enquanto emergiam em uma clareira no topo da colina, o rio esquecido, serpenteando abaixo como uma veia negra sob a lua velada. Como se o laço nos unisse contra ele. Mas Thorn, sua traição nos atrasou. Se ele barganhou, o Alfa sabe tudo. Alfa sabe. As palavras saíam carregadas de raiva. O conflito interno rugindo. A bióloga que fora colidia com a predadora que nascia. Memórias de aulas na Universidade Central se dissolvendo na urgência da caçada. Lyrian pousou com um baque surdo na borda da clareira, as garras cravando na terra úmida para firmar o equilíbrio, e puxou Ana para trás de uma árvore centenária, cujas raízes retorcidas formavam uma barricada natural. Thorn pagará pelo que fez. Mas agora o Alfa vem pelo fim da linhagem. Ele caçou Elara assim, drenando-a nas profundezas para roubar o segredo do voo. Seus olhos se fixaram nos dela, uma intensidade que misturava proteção e desejo primal, o laço tecendo fios que os faziam sentir a dor um do outro como própria. Seu despertar é completo. Use as asas. Juntos, voamos ou morremos. O céu se rasgou com um rugido. O Alfa desceu como uma sombra colossal, asas deformadas e veias inchadas impulsionando seu corpo maciço, presas alongadas reluzindo à luz fraca. Atrás dele,
Meia dúzia de caçadores alados mergulhavam das copas, olhos vermelhos piscando como brasas na noite chuvosa. A Marked One e o alado, trovejou o Alfa, aterrissando com o impacto que fez o chão tremer, garras rasgando a terra e lançando lama para todos os lados. Seu cheiro era fétido, uma mistura de sangue coagulado e ódio antigo, impregnando o ar úmido de mata oculta. Seu laço acaba aqui. O sangue alado será meu, para eternizar a clã nas sombras eternas de Rio das Sombras. Ana sentiu o pavor se transformar em fúria. As asas se abriram por completo, membranas escuras batendo com um estalo que ecoou pela clareira, criando um vendaval que agitou as folhas. Ela saltou ao lado de Lyrian, o corpo leve como nunca, instintos guiando-a em um voo curto, que a ergueu sobre o Alfa. "Você não nos quebra!" gritou ela, a voz ecoando com uma força sobrenatural, enquanto mergulhava, garras estendidas para rasgar o flanco exposto do inimigo. O impacto foi visceral, carne se rasgando, sangue quente espirrando em sua face, o vitai do Alfa queimando como ácido em sua pele, mas a dor só a impulsionava. Lyrian atacou simultaneamente, asas batendo com fúria para colidir com o Alfa no ar, um emaranhado de garras e presas que os fez rolar pela clareira. "Pela linhagem que você destruiu", rosnou ele, cravando as presas no ombro do líder, drenando o suficiente para enfraquecer. Mas o Alfa revidou com um golpe de asa, que o arremessou contra uma árvore, o tronco rachando com o impacto. Sangue escorria do peito de Lyrian, misturando-se à garoa, e Ana sentiu a dor como uma lança em seu próprio corpo, o laço os unindo em agonia compartilhada. Os caçadores cercaram, saltando das sombras com rosnados ferozes, um deles cravando garras nas asas de Ana e puxando-a para o chão. Ela urrou, o som primal ecoando como um chamado ancestral, e revidou com um golpe de asa que quebrou o braço do atacante, ossos estalando audivelmente. O cheiro de sangue fresco inundava a clareira, atiçando a fome coletiva. Um caçador hesitou, os olhos injetados virando-se para os feridos, mas o Alfa ordenou: "Peguem a Marked One viva, seu vitai renova nossa força." Ana se debateu, as asas se agitando para criar uma barreira de vento, mas o peso de dois inimigos a imobilizava, presas roçando seu pescoço em ameaça. Lyrian se ergueu, o corpo trêmulo, mas impulsionado pela fúria, e mergulhou como um falcão, derrubando os caçadores de Ana com golpes precisos. "Levante-se", ordenou ele, estendendo a mão ensanguentada. Ela a tomou, o toque enviando uma onda de vitai compartilhado que regenerou suas forças, as veias pulsando em uníssono. Juntos voaram baixo sobre o Alfa, asas sincronizadas em um ataque duplo. Ana mirou os olhos, cegando-o temporariamente com um arranhão, enquanto Lyrian cravava as presas no pescoço exposto. O Alfa urrou, debatendo-se como uma besta ferida, mas o laço os fortalecia. Ana sentiu o poder de Lyrian fluir para ela, e vice-versa, uma aliança biológica que os tornava imparáveis. O líder da clã caiu de joelhos, o corpo convulsionando pelo dreno, as asas deformadas se dobrando inertes. "Vocês não podem reerguer o que destruímos", gorgolejou ele, sangue escorrendo do queixo, mas Lyrian o silenciou com um golpe final, não letal, mas incapacitante. O código dos guardiões preservava a vida para quebrar ciclos de ódio. Os caçadores restantes recuaram, rosnados se transformando em uivos de derrota, fugindo para as sombras de Pedra Negra e abismo das correntes, deixando a clareira em um silêncio exausto, quebrado apenas pela garoa incessante. Ana desabou ao lado de Lyrian, as asas recolhendo-se dolorosamente contra as costas, o corpo latejando de feridas que se fechavam devagar. O rio esquecido murmurava abaixo, um testemunho líquido da vitória, enquanto o amanhecer se insinuava no horizonte, uma ameaça rosada que os forçava a se esconder nas copas próximas. "Acabou?", sussurrou ela, tocando o rosto dele, os dedos traçando cicatrizes antigas e novas, o laço agora uma presença constante, como um segundo coração batendo em harmonia. Lyrian a puxou para si, o abraço frio mas protetor, o cheiro de sangue e terra úmida os envolvendo como um véu. Por agora, a clã se reagrupará, mas o Alfa enfraquecido dá tempo para reerguer os guardiões nas noites de Rio das Sombras. Seus olhos âmbar se suavizaram
revelando o homem por trás do predador, a perda de Elara ecoando na vitória. Você é o renascimento, Ana. Meu sangue em você. Nosso laço nos salva, mas nos prende à caçada eterna. Ela assentiu, a fome saciada pela batalha, mas uma nova sede crescia. Por voos compartilhados sobre mata oculta, por uma existência dividida entre instinto e humanidade remanescente. Enquanto se arrastavam para o dossel protetor, as asas se entrelaçando como promessas sombrias, Ana soube que a marca queimara sozinha não por acaso, mas por destino. O vampiro alado descera para protegê-la, e juntos eles voariam nas veias ocultas do Brasil, guardiões de uma linhagem que desafiava as sombras infernais. Mas nas profundezas de submundo, sussurros de vingança já se erguiam, e a noite os chamaria de novo.